A nossa aula de hoje, então, dando sequência à civilização romana, né, nós vamos falar sobre a crise do período republicano, que vai acabar desembocando no chamado Império. Nós vamos ter a mudança, então, das instituições republicanas e, novamente, a concentração do poder na mão de uma única autoridade, que, no caso, vai ser o imperador. Essa aula sobre Roma é a mais interessante de todas, porque aqui é que acontecem as maiores peripécias. Mas a aula sobre o Império também tem muita coisa legal, né? Nós vamos falar sobre a origem do cristianismo, vamos falar sobre os bárbaros, as invasões bárbaras e tal, mas isso vai ser na última aula sobre Império, que é a terceira fase. Então, essas mudanças todas, elas ocorrem e provocam uma transformação importante. E uma coisa que a gente tem que tirar de lição do conhecimento sobre a história de Roma é que toda conquista política, social, das classes mais pobres, elas vêm com muita luta. A classe dominante nunca deixa a classe mais pobre ter direitos se não for através da luta. A classe que domina a situação política e econômica, ela vai querer sempre ter cada vez mais poder para ela própria. E se ela puder não dividir esse poder com ninguém, ela não vai dividir. Como geralmente são as classes mais pobres que produzem, são elas que, na verdade, carregam os ricos nas costas, né? Elas têm que usar esse poder de produção que tem para exigir direitos. E é claro que para isso precisa ter uma consciência política e tal, que às vezes as pessoas não têm. Tem muita gente pobre que trabalha que acha que o patrão dar emprego para ele é um favor que o patrão está fazendo. Ele se esquece que a riqueza do patrão é ele quem produz, não é? Então essas coisas fazem parte de uma conscientização política que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, na medida em que a gente vai conhecendo a história da humanidade. A história da humanidade é uma história de lutas. Pois bem, pessoal, então a crise da República Romana. Essa crise ela vai aí do final do século II até o final do século I. Entrando pela Era Cristã, pouco antes da Era Cristã, ali 2, 3 décadas antes do início da Era Cristã, que seria o nosso ano 1, que separa o antes de Cristo e o depois de Cristo, né? Então nós teremos a passagem do sistema republicano para o sistema de império, de monarquia, que seria novamente o império. Não é propriamente chamado de monarquia porque eles não são reis. Os imperadores não são necessariamente reis, mas eles assumem uma posição política muito parecida com a dos reis. Olha só, isso aqui é um ponto importante a se entender. Nós teremos, então, a partir do século II em diante, uma grande instabilidade política. Essa instabilidade, ela começa a ser provocada, na verdade, ela é fruto de uma série de questões, mas ela começa a ser provocada pela ação de um tribuno da plebe chamado Tibério Graco. Tibério Graco era um plebeu que, a partir das reformas das leis, né, das leis Licínia Sextia, da lei Canuleia, da lei das 12 tábuas, das leis Hortênsias, enfim, são as leis que deram direitos aos plebeus. Então, as chamadas leis Licínias, Licínia Sextia, elas deram aos plebeus o direito de ter um tribunal especial, o tribunato da plebe. E esse Tibério Graco, ele é um representante, ele é um tribuno da plebe, é um político representante dos plebeus. Tibério Graco, ele viveu entre 163 e 133 a.C. Então ele propõe, como tribuno da plebe, uma lei para ser aprovada no Senado, chamado Lex Agraria. Lex, lei, né? Lei em latim lex, tá bom? Agrária é relacionada à terra, então é uma lei de terras, na verdade. O que propõe o Tibério Graco? Na verdade, isso aqui seria talvez provavelmente a primeira tentativa de reforma agrária da história da humanidade. Vamos falar um pouco sobre reforma agrária para vocês entenderem melhor isso. Reforma agrária é um termo que a gente usa para divisão de terras, para uma redistribuição de terras, que é feita a partir do governo, a partir de leis. Em Roma, nós vimos que a maioria das terras, as terras mais importantes, estavam concentradas nas mãos dos patrícios. E depois elas passam também a se concentrar nas mãos dos generais, na medida em que esses generais vão conquistando territórios através de guerras. E os plebeus ficavam sem terra, quer dizer, tinha muita terra para general e pouca terra para plebeu. Muitos plebeus não tinham terra nenhuma. Trabalhavam nas terras dos generais, dos patrícios e tal. E começam, inclusive, a perder esse espaço de trabalhar na terra dos generais
por conta do aumento da escravização, dos inimigos de guerra. É verdade que uma das leis conquistadas pelos plebeus proibiram a escravização por dívida. Quer dizer, os romanos não podiam ser mais escravos. Mas eles vão ser substituídos por escravos prisioneiros de guerra que vão acabar ocupando o lugar deles como trabalhadores assalariados. Então, a ideia de que esses plebeus muito pobres, que não tinham terra e que agora não tinham sequer trabalho assalariado, o Tibério Graco pensa nisso e diz assim, olha, é preciso distribuir terras aos plebeus. Já existia uma lei que dizia que o ager publicus, a terra pública, a terra conquistada em guerra, deveria ser partilhada com os plebeus, mas isso na prática não acontecia. Existia na lei, mas na prática não acontecia. E quando acontecia, era mais pela benevolência de algum general do que propriamente pelo costume. Quer dizer, plebeu não tinha terra, ponto. Então, Tibério Graco ele propõe que essas terras dos grandes generais, elas sejam limitadas, as terras dos patrícios, né? Elas sejam limitadas a um certo tamanho e que o restante seja dividido entre os plebeus. Essa é a ideia de reforma agrária. Nós temos, nos tempos atuais, por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos um problema muito grande de concentração fundiária. O termo quer dizer concentração de terras nas mãos de poucas pessoas. Também podemos chamar de latifúndio. O latifúndio é uma grande, imensa quantidade de terras nas mãos de poucas pessoas. Nós temos esse problema no Brasil, principalmente norte, nordeste do Brasil, região centro-oeste, aquelas fazendas imensas do agronegócio. Então, e o pior é que gera pouco emprego, porque hoje é tudo mecanizado. E, em decorrência desse latifúndio, dessa concentração fundiária, nós temos muita gente que não tem terra. Então, existe na Constituição brasileira um artigo, a lei, que diz que a terra no Brasil ela tem que ter uma função social. Ou seja, uma das funções da terra é gerar emprego. Ou diretamente com o proprietário, ou seja, as pessoas sendo donas da terra, ou gerando emprego através dos grandes proprietários. Isso acontecia até pouco tempo. A partir da mecanização, os postos de trabalho no campo eles vão diminuindo muito. Hoje, uma colheitadeira faz num dia o que 50, 60 trabalhadores faziam em uma semana. Então, isso tem provocado um problema de desequilíbrio muito grande. E as pessoas acabam se mudando do campo por não ter mais espaço ali e vindo morar na cidade. Resultado disso é que nós temos um inchaço das cidades, nós temos um aumento muito grande do trânsito, de poluição, de falta de moradia, de todos os problemas que vocês conhecem bem, porque a gente mora aqui bem próximo de uma grande metrópole. Então, a ideia de distribuir terras de quem tem muito para quem não tem é uma ideia muito boa. Além de ser uma coisa socialmente interessante, porque resolve problemas sociais, também é uma coisa que gera mais riqueza econômica. Porque mais gente produzindo, o alimento se torna mais barato. Tem mais alimento no mercado. E esse alimento se torna mais barato. Você tem menos desemprego, você tem menos pobreza e menos todos os problemas que são decorrentes da pobreza. Tá bom? Vocês podiam dizer assim, professor, então por que nós não temos uma reforma agrária efetiva? Porque é difícil realmente fazer reforma agrária. Pensando aqui no Brasil, por exemplo. Porque a reforma agrária, ela depende da aprovação. Quando você vai desapropriar uma fazenda improdutiva para dividir com pessoas que não têm terra, isso precisa ser aprovado no Congresso e no Senado. O que ocorre é que lá no Congresso e no Senado tem uma bancada, lá um grupo de deputados e senadores, que é chamada de bancada ruralista, porque eles são os donos das grandes propriedades. E eles teriam que aprovar a divisão das próprias terras. Entenderam a jogada? Por isso que não passa nunca. Ou acontece, mas acontece em passo de tartaruga, quer dizer, uma coisa muito lenta. E eles acabam não conseguindo resolver o problema por causa disso. Os donos das terras, que são deputados e senadores, são os próprios responsáveis por fazer as leis que vão dividir as terras. Aí não vira, não acontece. Estou falando desse que é um problema de hoje, mas a origem dele já está lá em Roma Antiga, porque as terras eram concentradas nas mãos dos patrícios ricos, dos generais, e quando um plebeu, quando um tribuno representante dos plebeus tenta fazer essa primeira lei agrária de divisão de terras, de reforma agrária, olha o que vai acontecer. Então, a proposta do Tibério era a divisão do ager publicus, que é a terra pública, a terra conquistada em guerras, entre plebeus e principalmente para promover a ocupação das fronteiras, para defender, porque se a terra da fronteira está ocupada,
tem gente morando lá, ela é defendida automaticamente, dificulta invasões, inclusive. Só que o Tibério Graco ele vai sofrer oposição de patrícios e generais. Por quê? Porque eles são os donos das terras, eles não querem aceitar de jeito nenhum a divisão das terras deles mesmos, que é o mesmo problema que existe hoje, entenderam? Então, o Tibério acaba sendo perseguido pelos patrícios ricos e acaba sendo assassinado. Okay? Então, a primeira tentativa foi frustrada, assassinaram o autor da lei. Depois nós teremos um outro tribuno, que por acaso é irmão do Tibério, chama-se Caio Graco. Por isso que a gente chama da a reforma dos irmãos Graco, né? Porque é Tibério Graco e Caio Graco. Um pouquinho depois, né, 154 a 121 a.C., e ele vai novamente propor a lei que tinha sido feita pelo irmão dele, ele vai recolocar essa lei em votação, e além da lei agrária, ou da lex agrária, ele vai propor uma lei chamada lex frumentaria. Lex é lei, frumentaria é trigo, vem de frumento, pão, trigo, enfim, né? Então a lex frumentaria é conhecida como lei do trigo. Qual é a ideia? Que o trigo em Roma tivesse um preço máximo, um valor máximo. É um tabelamento do trigo, para que as pessoas pudessem se alimentar. É bom lembrar que nessa época o alimento básico dos romanos era o pão, eles comiam muito pão. E o pão é feito de trigo, enfim. Então, tabelar o preço do trigo era possibilitar que mais pessoas pudessem se alimentar. E, mais uma vez, o Graco vai ser perseguido pelo Senado, pelos patrícios. Não gostaram da ideia de reforma agrária, como já não tinham gostado antes com o Tibério, e a ideia do tabelamento do preço do trigo, do congelamento do preço do trigo. Por quê? Porque quem produzia o trigo eram justamente os patrícios, lá nas suas grandes fazendas, nas suas grandes propriedades. Estabelecer um preço máximo para o trigo era diminuir lucros dos patrícios, dos grandes generais. Caio Graco vai ser perseguido, ele se sente praticamente encurralado politicamente, e quando ele percebe que o destino dele vai ser o mesmo destino do irmão, que ele vai ser assassinado, o que ele faz? Ele comete suicídio. Ele comete suicídio numa jogada política, até nós podemos dizer. Por quê? Porque ele morre, ele entrega a vida dele pela causa. Ele quer dizer assim, olha, eu vou me matar, eu vou tirar minha própria vida, para que a ideia não morra, porque todo mundo vai se lembrar que eu morri por causa disso. Lembra de Getúlio Vargas, na história do Brasil, quando cometeu suicídio e acabou jogando a população contra os seus adversários? Exatamente isso. Então esse é o chamado suicídio político, é um golpe que o suicida dá contra os seus adversários. Bom, então com a morte, com o suicídio do Caio Graco, nós teremos aí o fracasso da reforma agrária, ela acaba não acontecendo, mas isso vai acabar provocando uma revolta na população. Os plebeus, eles vão se revoltar porque os seus representantes que tentam fazer leis que os favorecem estão sendo mortos. Mesmo que a lei dissesse que eles tinham direito à terra. Eles não estão recebendo terras, eles estão participando das guerras no exército romano, mas não estão sendo recompensados como a lei deveria, né? Como a lei dizia que deveriam ser. Resultado disso, revoltas sociais. Isso aqui são os irmãos, né? Tibério e Caio Graco. É um busto, né, feito em mármore, representando aqui os dois irmãos tribunos da plebe. Ainda dentro da ideia da crise romana, né? Nós teremos revoltas plebeias que vão de 121 a.C. até 110. Isso aqui é século II a.C. O Senado romano, temendo que essas crises se avolumassem, se saíssem do controle, então eles vão usar um dispositivo da lei. Prestem bastante atenção aqui. A lei romana, a lei da República, dizia que em situações de convulsão social, de crise social, de revoltas, então olha só, temendo que a situação saísse de controle, então a lei da República previa que nessas circunstâncias o Senado nomeasse um ditador. O que era um ditador? Geralmente um general que tivesse um exército muito poderoso, que pudesse controlar a situação usando o seu exército, acima da lei. Então, numa ditadura, as leis são suspensas temporariamente para que o ditador tenha mais controle da situação. Então, essa é uma ideia de ditadura que a gente tem até hoje, inclusive. Beleza? Então, olha só, só que esse ditador, ele deveria governar pelo período de 6 meses, podendo ser
estendido para 1 ano. Então, o prazo máximo do governo do ditador seria de 1 ano. Qual é o problema de se nomear uma ditadura? Um ditador, ele chega ao poder, né, ele é nomeado para exercer esse poder, ou ele toma o poder através de um golpe. No caso de Roma, ele era nomeado mesmo pelo Senado, ele era eleito pelo Senado. Mas uma vez que ele está no poder e as leis estão suspensas, ele tem a força, ele tem o domínio da força. Como é que você vai chegar num general poderoso que está exercendo o cargo de ditador e vai dizer para ele, pronto, acabou seu mandato, agora você sai? E se ele não quiser sair? Você vai ter que fazer uma guerra para tirá-lo do poder? Ora, ele foi nomeado para evitar uma guerra civil. Então, essas coisas são um pouco complicadas. Acho que quando pensaram nessa lei, eles não pensaram na consequência que ela poderia ter. Então, a ditadura é um governo de exceção. O que significa isso? Que, excepcionalmente, as leis não precisam ser cumpridas durante esse período. Então, a ditadura ela passa a ter um controle, inclusive, sobre o Senado. É uma coisa importante a se lembrar. Durante a monarquia e durante toda a República, até essa fase pelo menos, o Senado romano era o órgão político mais importante, com mais poder. Tudo passava pela aprovação do Senado. E o Senado era composto apenas por patrícios, dos mais ricos, a elite de Roma. Agora que nomeia um ditador, o Senado perde temporariamente esse poder. Eles até concordaram em perder um pouquinho o poder, porque eles achavam que era por uma boa causa, que era para evitar uma revolta da plebe. Olha no que vai descambar isso aqui. Então, nós teremos o primeiro ditador nomeado, chama-se Caio Mário. Então, de 110 a 86 a.C., esse aqui é o período em que ele governou. Né? O período em que ele viveu é de 157 a.C. até 86. Ele exerce sucessivos mandatos como ditador. O que dizia a lei? Que ele poderia governar por 6 meses, renováveis por 1 ano, poderia no máximo 1 ano. Ele vai governar de 110 a.C. até 86, ou seja, até a morte dele. Ele acabou tendo um mandato vitalício. Então, durou aqui um punhado de anos, não sei se vocês já fizeram a conta aí para ver quantos anos, são 10 mais 14, são 24 anos de mandato do Caio Mário. E por que ele ficou tanto tempo no poder? Primeiro, porque ele mais ou menos controlou as revoltas dos plebeus. Caio Mário, embora ele tivesse origem patrícia, ele era muito próximo dos plebeus. Ele era uma figura que ele tinha um apreço dos plebeus. Talvez ele tenha sido escolhido pelos patrícios por isso também, porque ele teria mais facilidade de controlar revoltas plebeias, porque os plebeus tinham uma simpatia por ele. Mas o Senado fica sob o comando da ditadura de Mário. Ele vai perseguir alguns opositores, algumas pessoas que vão tentar, quando acaba o mandato dele de 1 ano, que vão tentar tirá-lo do poder, ele vai usar a força para perseguir, inclusive matar alguns opositores, e ele vai ganhar muito apoio da classe dos plebeus, porque ele vai fazer uma reforma no exército romano. Até então, olha que interessante que é isso. Os plebeus eram obrigados a participar do exército. Eles eram convocados. Quando tinha guerra, o plebeu tinha que engrossar as fileiras do exército. E eles eram colocados geralmente na linha de frente, para tomar as primeiras flechadas. Porque patrício não é burro, né? Patrício faz parte do exército, mas no cargo de comando. Bota o plebeu lá para morrer. Então, só que os plebeus não ganhavam nada. Eles não tinham pagamento para trabalhar no exército. Ah, mas eles ganhavam terra, professor. A lei dizia que uma parte da terra conquistada tinha que ser para eles. Entre o que a lei dizia e a realidade havia uma diferença grande. Nem sempre eles recebiam terra, na maioria das vezes não recebiam. Então, o que faz o Mário? Para ganhar a simpatia dos plebeus e para fortalecer o exército romano, ele vai criar, então, ele vai profissionalizar o exército. Os plebeus vão poder fazer carreira no exército, entenderam? Chegando, inclusive, ao cargo de general, se tivesse muita capacidade, enfim, se tivesse talento para a guerra. Vai desenvolver novos armamentos e novas técnicas de combate. O soldado passa a receber um pagamento, que é o chamado soldo. Aliás, soldado vem daí, porque ele recebe um soldo. A partir do momento que ele recebe o soldo, ele é soldado. Esse soldo geralmente era pago em sal, por isso também é chamado de salarium, né, em latim. O pagamento em sal. O sal era um produto muito valioso naquela época, então ele podia ser usado como moeda. Não era a moeda de Roma. Roma tinha já moeda, que era o chamado sestércio. Esse era o nome da moeda romana. Mas era muito comum se efetuar pagamento em sal. Então a plebe passa a ter uma carreira e isso possibilita um crescimento social dos plebeus.
e uma admiração deles em relação ao ditador Mário. Por isso que ele ficou tanto tempo no poder. Quer dizer, ele resolveu a questão das revoltas, ele melhorou o exército, que acabou rendendo conquistas para Roma, e ele vai ficar no poder até a sua morte, no ano de 86 a.C. Okay? Então, a primeira ditadura que foi convocada com a intenção de ficar no máximo um ano, acabou ficando 20 e tantos anos, né? O Mário acabou ficando 20 e tantos anos no poder. Depois nós temos, a partir da morte do Caio Mário, nós ainda temos um momento de crise. Olha o que acontece. Será nomeado um novo ditador chamado Sila, ou Sula. O nome dele varia porque é um nome em latim, né? A tradução para o português varia um pouco. Pode ser Sila ou Sula. Lúcius Cornélius Sila. Então o governo dele vai de 82 a 80 a.C. Ele só fica 2 anos no poder, quase 3. Deveria ser no máximo um ano, como dizia a lei, mas ele acaba ficando quase 3. Então ele viveu de 138 a.C. a 78. Ele não ficou no cargo até a morte. O Sila ele acabou abandonando, digamos, a política. Até hoje não se sabe, nunca se descobriu um documento que mostre com certeza por que Sila abandonou a política. A verdade é que ele abandonou a política, ele chegou a ser senador, inclusive, foi cônsul, né? E depois ele se afastou totalmente da política, se retirou para sua vila, né, como era o nome que se dava às fazendas patrícias, e passou a ter uma vida reclusa, uma vida particular ali. Então esse Sila, ao contrário do Mário, ele era muito mais ligado aos patrícios. Era um almofadinha. Então ele acabou, inclusive, devolvendo poderes ao Senado, né? Ele deixou o Senado voltar a ter uma atuação importante, de maneira que tudo aquilo que Mário fez, ele acabou desfazendo. E tinha uma antipatia muito grande dos plebeus também por conta disso. Restaurou o poder das instituições republicanas, que tinham sido enfraquecidas após o governo do Mário. Perseguiu os apoiadores de Caio Mário, né, os chamados proscritos, ou seja, ele fez uma lista de pessoas que ficaram no governo junto com o Mário, apoiando Caio Mário, e muitos desses foram perseguidos, alguns chegaram a ser exilados, alguns chegaram a ser executados. Após devolver os poderes ao Senado, ele se retira da vida pública e passa a levar, então, uma vida particular. Manteve as reformas que Mário fez no exército, ou seja, os plebeus continuavam a ter, então, carreira no exército romano, podiam participar profissionalmente, digamos, do exército. Bom, e a República se estabilizou, professor? Vocês poderiam perguntar. Não. Continua em crise. A República, ela deu essa amenizada, a crise deu essa estabilizada durante a ditadura do Mário, mas depois voltamos a ter crise novamente. Olha o que vai acontecer. Entre 80 e 72 a.C., ou seja, num período de 8 anos, nós tivemos uma revolta onde atualmente é a Península Ibérica, ali onde é a Espanha. Aquilo ali era colônia de Roma, era uma província romana. E era governada por um general romano chamado Sertório, Quinto Sertório. O que faz o Sertório? Como a Espanha, na época não era chamada Espanha, era Ibéria mesmo. Como a Ibéria é um pouco longe de Roma, ele tentou dar um golpe nos romanos. Ele tentou libertar a Ibéria do Império Romano para se tornar o seu imperador. Ele tentou proclamar a independência da Ibéria, vamos dizer assim. Só que acabou não dando certo, porque ele foi combatido duramente. Um general romano chamado Cneu Pompeu Magno, vai ser encarregado da luta contra Sertório. Isso também vai provocar instabilidades em Roma, gastos muito grandes com essa guerra. Se não bastasse isso, entre 73 e 71, nós tivemos uma revolta de escravos, liderada por um escravo chamado Espartacus. Espartacus era um escravo estrangeiro, né, de origem... Aliás, todo escravo agora era estrangeiro, porque a escravidão por dívidas, a escravidão de plebeus, ela foi proibida pela lei. Então, todos os escravos eram prisioneiros de guerra. Ele era um escravo trácio. A Trácia era uma província, era uma colônia de Roma, mais ou menos onde hoje fica a Turquia, por ali. Então, essa região era conhecida como Trácia. E o Espartacus era um escravo muito forte, muito inteligente. Quando ele é levado para Roma, ele acaba sendo comprado por um general que tinha uma escola de gladiadores. Aliás, não era um general, era um patrício rico e tal, chamava-se Bassiatus. Então, esse Bassiatus, ele tinha uma escola de gladiadores, onde ele comprava escravos fortes para transformá-los em lutadores, para
fazer os chamados espetáculos na Arena Romana, né? Então ele ganhava dinheiro com isso, inclusive. E o Espartacus acaba se transformando, então, num gladiador. E ele vai liderar uma revolta lá dentro da escola de gladiadores do Bassiatus. Ele reúne o grupo de escravos que estavam ali, como eles eram todos lutadores, muito fortes e tal, eles conseguem fugir da escola, que era um tipo de prisão, e eles vão formar um grupo armado para tentar voltar para os seus países. Só que para isso eles precisavam ter um grupo grande. Então o que eles começam a fazer? Eles começam, a partir de um pequeno grupo de gladiadores, eles começam a atacar propriedades dos patrícios para libertar outros escravos. E o grupo do Espartacus vai crescendo cada vez mais, a ponto de eles formarem uma legião de soldados escravos. E o grande objetivo deles era conseguir voltar para suas terras, né, para suas pátrias, enfim. E nós teremos, então, uma luta muito grande. Vejam que vai de 73 a 71 a.C. Chegaram, inclusive, a ameaçar a cidade de Roma, em várias tentativas. Eles montaram uma espécie de quartel-general, né, em cima de uma montanha lá de Roma, chamada Vesúvio, né, um monte Vesúvio, e eles se escondiam ali, no meio da floresta e tal. O Senado romano nomeou um general chamado Crassus, Marcus Licinius Crassus. Era considerado o homem mais rico de Roma, o general mais poderoso, tinha o exército mais temido de Roma. Ele foi encarregado, então, de combater a revolta do Espartacus. Okay? E depois de muita luta e tal, eles acabaram, então, vencendo o Espartacus. A maioria dos escravos foram presos e foram crucificados. A morte para os considerados inimigos de Roma, os traidores de Roma, era a crucificação. Vejam que nós estamos aqui em 71 a.C. Então, aquela história de Cristo foi morto na cruz, foi crucificado. Não foi uma coisa exclusiva para Cristo, né? A crucificação era uma tradição. Então pregavam o cara em 2 pedaços de madeira cruzados, né? Pregava as mãos e os pés, e o cara ficava ali até morrer. Então era uma coisa, era uma morte extremamente dolorosa, cruel demais. Quando a gente for falar do cristianismo, da origem do cristianismo, nós vamos contar um pouco essa história. Vocês vão dizer assim, mas o que Cristo tem a ver com Roma, professor? O lugar onde Cristo nasceu era uma província romana, era uma colônia romana também, região da Galileia, de Belém, Israel. Aquilo ali era dominado também pelos romanos. Aliás, nessa altura aqui, o mundo inteiro quase, região do norte da África, a Europa quase inteira, boa parte da Ásia era dominado pelos romanos. Então, Marcus Licinius Crassus vence a revolta do Espartacus. Tem um filme muito bacana sobre essa história. Aliás, tem vários filmes, teve série também sobre Espartacus, mas esses novos filmes que eles fizeram não são tão bons como o primeiro, como o original. O original é lá dos anos 40. É um tal de Kirk Douglas, que é o ator principal, que faz o papel de Espartacus. Isso aqui é uma estátua do Espartacus. Inclusive, o Kirk Douglas, e naquela época, agora ele está bem velhinho já, deve ser centenário, inclusive. É pai do Michael Douglas, né, que é outro ator famoso lá de Hollywood. Naquela época, o Kirk Douglas estava bem parecido com o Espartacus verdadeiro, né? Então acho que por isso até que ele foi escolhido para fazer o papel. Se vocês conseguirem encontrar, eu não sei, não tenho certeza se tem no YouTube ou no Netflix, enfim. Mas procurem Spartacus com Kirk Douglas. Nossa, é um filme fantástico. Além da história ser bacana, é um filme de muita ação, aventura, vai prender a atenção de vocês, dá para conhecer muita coisa da história de Roma através desse filme. O funcionamento do Senado, o poder dos generais, a maneira como eles se vestiam, como eles se alimentavam. Então, a questão da escravidão. É um filme bem instrutivo, inclusive faz parte, né, do meu projeto de aula. Se a gente estivesse lá em aula presencial, a gente iria para a sala de vídeo para assistir esse filme. Mas agora eu estou sugerindo, então, que vocês tentem assistir em casa, quem puder, quem conseguir encontrar. Muito bem, então, derrotada a revolta de escravos, vejam que nós temos uma série, a República ela não consegue entrar num período muito longo de paz, está sempre acontecendo algum problema. É a revolta na Ibéria, que consumiu muito dinheiro de Roma para poder vencer, né, o Sertório. É a revolta agora dos escravos, que chegou, inclusive, a ameaçar o poder em Roma. Depois nós temos uma outra revolta, que vai ser promovida por um senador chamado Catilina. Catilina queria de todo jeito ser ditador, ele queria ser nomeado ditador. Ele era um general, também tinha um exército, era um patrício rico. Essa revolta aconteceu em 63 a.C. Lúcio Sérgius Catilina era o nome dele.
Ele vai tentar se impor como cônsul, porque o grande objetivo dele era se tornar ditador de Roma. Ele queria ser um cônsul muito poderoso, como tinha sido Mário, por exemplo. E ele tenta, então, ele vai ser combatido por um outro senador, que ficou muito famoso na história, chamado Cícero, Marco Túlio Cícero. Cícero chegou a ser cônsul e tal, era um grande orador, né, um cara que tinha um poder assim, de retórica muito grande. Cícero é famoso pelos seus discursos, pelos seus textos que aparecem sobre a história de Roma. E o Cícero fez uma série de discursos contra Catilina. Ele dizia, inclusive, né, que Catilina era um traidor e ele ia provar que Catilina era um traidor, que Catilina era um traidor da pátria romana. Então ele sempre fazia discursos no Senado e ao conjunto desses discursos que foram escritos, que foram, né, registrados pela história, a gente chama de catilinárias. Então as catilinárias são os discursos de Cícero contra Catilina. Então ele fazia, sempre nesses discursos, ele usava a seguinte frase: quosque tandem advetere Catilina patientia nostra. Quosque tandem advetere Catilina patientia nostra. Que quer dizer, até quando, Catilina, você vai infernizar a nossa paciência? Até quando você vai testar a nossa paciência com as suas mentiras e tal? Então, através disso, Cícero acaba se tornando um grande inimigo do Catilina. E, inclusive, tentou assassinar o Cícero por conta disso. Ele acabou sendo perseguido, preso e condenado à morte. Ou Catilina, como traidor. Ok? Bom, aí nós temos, dentro desse período de estabilidade, nós vamos ter, aos poucos, o fortalecimento do poder desses generais. Então vejam que, em princípio, os generais eles cuidavam basicamente da guerra. Era a função dos generais romanos cuidar dos exércitos para conquistar terras para Roma. E agora, a partir das revoltas, a partir das instabilidades sociais, revolta de escravos, revolta dos plebeus, agora disputas dentro do Senado, isso vai provocando um clima de instabilidade política e social. E cada vez mais os romanos vão acreditar que a paz só é possível mesmo se tiver alguém com muita força no poder. Eles viram esse período de estabilidade com o Mário, né? Os 24 anos de governo do Mário foram de bastante estabilidade. Então criou-se essa ideia. Não sei se vocês conseguem fazer uma ligação passado e presente. Sempre que tem uma instabilidade política, instabilidade é crise, né? Política, social, revoltas e tal, as pessoas pensam, nós precisamos dos militares no poder. Que tal uma ditadura? Queremos a ditadura de volta. Aqui no Brasil, até pouco tempo atrás, estava muito comum essa ideia de que só os militares conseguiriam manter a ordem, só os militares poderiam acabar com a corrupção. Então, essa ideia é uma ideia antiga, isso aconteceu em Roma. Cada vez mais os militares, os generais, né, eles vão tendo prestígio, eles vão ganhando prestígio e poder político. Ok? Olha, no ano de 60 a.C., o Senado nomeia um terceiro cônsul, que vai ser Júlio César. Então, normalmente, você tinha 2 cônsules. É o que a lei dizia, que tinha que ter 2 cônsules. Nesse momento aqui, nós tínhamos, então, 2 cônsules, que era o general Pompeu, depois dele vencer o Sertório, ele ganhou muita fama, e o general Crassus, que ficou famoso também por vencer a revolta de escravos. Eles eram os 2 senadores. O que ocorre é que Pompeu e Crassus eram patrícios. Tem algum problema aí ou não em ter 2 cônsules patrícios? Tem. A lei dizia que um dos cônsules tinha que ser plebeu, não podia ser 2 patrícios. Então isso não era legal, quer dizer, não estava dentro da lei. E aí então eles resolvem nomear um terceiro cônsul, que era um outro general muito famoso, tinha um exército incrível e tal, muito querido pelos plebeus, porque esse general costumava dividir terras entre os plebeus. Chamava-se Caio Júlio César, ou Gaius, né? Gaius com G, que é o nome dele em latim mesmo, é Gaius Július César, mais conhecido como Júlio César. Então, por que... Mas Júlio César também era patrício, quer dizer, tinha 2 generais patrícios, não podia. Um terceiro general patrício podia, é que César era tão ligado aos plebeus, tão ligado aos seus soldados, os soldados tinham uma verdadeira adoração por ele, que muita gente achava que ele fosse plebeu de origem, embora ele fosse muito rico já. Achavam que ele era um plebeu enriquecido.
Na verdade, ele sempre foi patrício, ele sempre veio de uma família rica e tal. Então, qual era a ideia de se nomear Júlio César? Ora, ele é tão ligado aos plebeus que, mesmo não sendo legal, um consulado tríplice ou um triunvirato, como é chamado, né, porque são 3 generais, são 3 cônsules agora, não mais 2, mesmo que ele seja formado por 3 patrícios, nós teremos então a legitimidade, porque será aceito. A lei diz que não pode, mas se o povo aceita, está tudo certo. Claro que os patrícios iam gostar muito de ter 3 generais patrícios no comando. E os plebeus aceitariam, porque César era ligado ao povo. Era o amigo do povo, como era chamado, inclusive. Então, vocês perceberam que jogada é interessante? Então, assim nós teremos, pessoal, a partir de 60 a.C., o primeiro triunvirato. Como é que se define um triunvirato? É um consulado que antes era duplo, que antes era formado por 2 patrícios, aliás, um patrício e um plebeu. Primeiro eram 2 patrícios, depois passa a ser obrigatoriamente um patrício e um plebeu. Agora nós temos um consulado formado por 3 generais, por 3 pessoas. Coincidentemente, 3 patrícios. Mas foi uma coisa muito bem arranjada. Colocaram um desses patrícios como uma pessoa muito ligada ao povo.